automaticamente já atualiza a minha tabela. E aí eu tenho aqui, ó, o meu volume total de corte, o meu volume total de aterro e as minhas áreas dentro do meu terreno, onde eu vou ter corte, onde eu vou ter aterro. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu vou te ensinar a calcular volume de corte e aterro no Civil 3D pelo método das superfícies. Dando prosseguimento aqui à nossa playlist de volume de corte e aterro no Civil 3D, na aula passada eu mostrei para você como gerar as superfícies, e uma vez que você tenha duas superfícies com geometrias diferentes, a gente pode utilizar o método das superfícies para calcular o quantitativo de corte e aterro que a gente vai ter naquele projeto, certo? E se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso fortifica muito aqui no nosso canal. Não custa nada para você, mas pra gente, ó, vale ouro, vale muito mesmo, sério. Então deixa o seu like já de imediato, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E sem mais delongas, bora lá! Cá estamos no nosso arquivo que geramos aqui na aula passada. Eu mostrei como criar superfícies dentro do Civil 3D. Caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, certo? Mas temos então duas superfícies, a minha primitiva e eu tenho aqui a minha superfície final após a minha terraplanagem. Se você quiser visualizar essas superfícies, você pode vir aqui na guia Home, em Tool Spaces, e aqui a gente tem as nossas superfícies criadas dentro de Surfaces. Eu tenho aqui a minha primitiva e eu tenho aqui a minha superfície de terraplanagem, certo? As duas superfícies também estão organizadas aqui dentro do meu Tool Space. E indo já direto para o conteúdo do nosso vídeo, como é que eu faço para calcular volume de corte e aterro pelo método de superfícies no Civil 3D? Você vai vir aqui na guia Analyze e você vai clicar nesse comando Volumes Dashboard. Em Volumes Dashboard, vai abrir essa janela e você pode clicar aqui, ó, nesse comando para gerar uma nova superfície que vai ser construída a partir da comparação de outras duas superfícies, certo? Aqui você pode batizar essa sua terceira superfície, que eu vou chamar de Volume, Corte e Aterro. E aqui embaixo você vai escolher qual é a superfície de base, que no caso vai ser a minha primitiva, e qual é a superfície final, que vai ser utilizada para comparação, no caso, a de terraplanagem. Então, colocando essas duas superfícies cadastradas aqui, dando um nome para ela, você pode dar um OK, e aí rapidamente a gente já tem aqui o nosso resultado de corte e aterro. Dentro de Cut, a gente consegue visualizar o volume de corte que a gente tem. No caso são 17.000 metros cúbicos aproximadamente, com mais 29.000 metros cúbicos de aterro, e aqui ele mostra para você o somatório de um com o outro. No caso ele está me dizendo que eu tenho ainda 12.400 metros cúbicos de aterro que eu ainda vou precisar colocar, isso partindo do princípio de que eu vou conseguir reaproveitar aquele material de corte para fazer o meu aterro dentro do meu terreno, certo? Então, aqui rapidamente a gente já tem os nossos resultados, a gente já consegue aferir várias informações, mas é interessante a gente ter também essas visualizações de áreas de corte e aterro na nossa planta, no nosso projeto. Então, agora que a gente já tem aqui os nossos valores, os nossos resultados numéricos, eu vou te mostrar como é que a gente traduz isso na nossa planta, para uma coisa mais visual que fique clara, para que qualquer um que enxergue saiba exatamente quanto que a gente tem de corte, em que áreas são essas. Vamos ver como é que a gente faz isso. Você vai clicar aqui, ó, na sua terceira superfície. Perceba aqui, ó, onde a gente tem aqui em Tool Space, surgiu uma terceira superfície, que ela foi criada a partir da comparação das duas anteriores. Você vai clicar nessa terceira superfície, e aí aqui em cima vai aparecer uma nova guia, onde você pode clicar em Add Legend, ok? Com Add Legend, você vai marcar a opção de Elevations, você vai criar uma tabela de elevações, e você vai marcar a opção de Dynamic. Dynamic é interessante porque se depois você fizer qualquer alteração na superfície ou na tabela, já vai atualizar automaticamente, certo? Então, marcou aquelas duas opções, você pode então clicar aqui na sua área de trabalho para inserir a sua tabela. A princípio, ela não vem com nenhuma informação e vem ainda com um layout meio default, mas nós vamos fazer agora alguns ajustes para melhorar as informações na nossa tabela e também na nossa superfície. Agora a gente vai clicar na nossa superfície, gerada a partir do corte e aterro. Depois eu vou clicar com o botão direito nessa mesma superfície e nós vamos lá em Edit
Surface Style. Em Edit Surface Style, eu vou habilitar a visualização das minhas elevações na superfície. Porque, a princípio, por padrão, o Civil 3D ele não mostra as elevações na superfície. Então, eu preciso fazer essa configuração para que a gente consiga enxergar onde é que a gente tem a nossa área de corte e a nossa área de aterro, certo? Então, aqui no Surface Style, você vai mudar para Display e na opção de planta, você vai marcar Elevations, que está aqui um pouco mais embaixo, certo? Quando você marcar Elevations, você pode deixar as outras opções marcadas também, não tem problema nenhum. E aqui depois a gente vai mudar para Model e fazer a mesma coisa. Vamos marcar Elevations, só que em Model você desmarca triângulos. Não é interessante a gente ficar vendo os triângulos na visualização de modelo. Pode desmarcar, acaba pesando muito graficamente para o seu computador. E você marca Major e Minor Contours, contornos maiores e menores, que são justamente os contornos das minhas curvas de nível. Então eu posso marcar esses dois, eu acho esses dois interessantes. Desmarca triângulos, marca elevations, isso em model. Em plane, esses dois já estavam marcados, então a gente deixa, as bordas também, e elevations marca, ok? Você pode dar um apply e aí dar um ok. E aí a gente já começa a visualizar algumas cores na nossa superfície. Mas o que essas cores representam ainda não está muito claro. Então, para a gente ajustar a visualização dessas cores para algo que seja mais intuitivo para a gente clica com o botão direito de novo nessa superfície, só que em vez da gente ir em Surface Style, nós vamos agora em Surface Properties. E dentro de Properties, você vai acessar essa guia de Analysis, onde você vai deixar aqui a opção de Legends, e aí nós vamos escolher como é que a gente vai olhar essas nossas elevações dentro da nossa superfície. Existem duas opções que eu acho que são as mais interessantes aqui, ó. Nós temos o Number of Ranges, onde a gente vai escolher uma quantidade de faixas de elevações, e aí a gente pode escolher cores e a altura de cada uma dessas faixas. E existe a opção do Range Interval, que é você escolher um intervalo de altura para poder determinar essas faixas. Esse também pode ser interessante em alguns casos, mas eu particularmente prefiro o Number of Ranges. E aí, só para ir exemplificando, para a gente conseguir enxergar exatamente o que é que cada um desses fazem, eu vou deixar a opção de 8 aqui e vou clicar nessa setinha para baixo para visualizar aqui, ó, as nossas faixas de elevações. Então, o que foi que o Civil fez para a gente? Ele criou 8 faixas de elevações, exatamente como a gente já tinha pré-determinado aqui, e ele distribuiu a nossa elevação mínima e máxima ao longo dessas 8 faixas, criando aqui, ó, esses intervalos que a gente está vendo aqui, ó, certo? E aí cada intervalo desse tem uma cor aplicada. Então, se eu der um apply aqui, ó, a gente consegue já visualizar essas cores na nossa planta de superfície, e com base nessas cores eu já consigo mais ou menos ir identificando o intervalo de elevação que a gente tem naquela região. E só para que fique muito claro, né, o que é esse intervalo de elevação? Isso aqui já é exatamente a altura de corte ou altura de aterro que eu vou ter naquela região. Então, por exemplo, onde eu tenho esse azul aqui, ó, mais claro, que corresponde a essa faixa daqui, eu sei que eu vou ter uma altura de corte que chega até quase 3 metros de profundidade, certo? E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque essa superfície nossa, ela foi feita com base na comparação de outras duas superfícies. Então não é como se eu tivesse, digamos assim, 3 metros abaixo da minha cota zero, não. Eu tô 3 metros abaixo da minha primitiva. Então, com relação à minha primitiva, eu vou descer 3 metros para poder chegar aonde a minha superfície de terraplanagem queria. Então, essa região aqui, ó, eu sei que eu vou ter um corte maior, que pode chegar até uma profundidade de 3 metros aproximadamente. E onde a gente tem esse azul mais escuro, a gente sabe que a gente tem um aterro que pode chegar a preencher pelo menos 3,5 metros de solo acima do meu primitivo, certo? Então, aqui a gente já tem uma visualização bem interessante, mas infelizmente essas cores não estão ajudando muito. Então, o que eu vou fazer é modificar essas cores para a gente enxergar com mais clareza essas regiões de corte e aterro.
E aí o que é que eu gosto de fazer, né? Eu venho aqui, dou um duplo clique nas cores, e aí eu vou colocando cores mais vermelhas para o corte e cores mais esverdeadas para o aterro. E eu vou aumentando a intensidade da cor conforme a gente vai aumentando as elevações, né? Então, por exemplo, essa última opção aqui, eu vou botar um vermelho quase preto, que está quase marrom, na verdade. Mas enfim, deixa com a cor bem escura. Aí aqui eu já vou colocar uma cor um pouquinho mais clara. Aqui já entra um vermelho mesmo. Aqui que a gente está chegando no zero, ó, eu já vou colocar aqui um laranja. E aí quando a gente já começa a entrar um pouquinho aqui no nosso aterro, eu já vou começar a colocar agora um verdinho mais claro. E aí a gente vai aumentando aqui a intensidade do nosso verde. Vou botar essa cor aqui. Até chegar num verde bem escuro. E aí a gente pode aplicar. E aí a gente tem aqui uma visualização bem mais interessante das nossas áreas de corte e aterro. Aqui eu já consigo ver, ó. Deixa eu até dar um OK só para a gente poder vir aqui agora na nossa planta. Eu consigo ver, ó, que onde a gente tem essas áreas mais escuras é onde a gente tem as maiores cotas de corte, no caso do vermelho, e no caso do verde, as áreas mais escuras indicam maior elevação no aterro, certo? E aqui a nossa tabela ela já foi atualizada automaticamente, mostrando, né, aqueles valores lá. Inclusive as áreas de superfície de cada uma dessas regiões, certo? Aí você pode estar perguntando, Lucas, mas eu não quero ver as áreas, eu quero ver os volumes, eu quero saber quanto que eu tenho de volume nesse trecho aqui. Se você quiser ver os volumes, aí você clica na sua tabela, clica com o botão direito, e aí você vem aqui ó, em Edit Table Style. Em Edit Table Style você vai acessar o Data Properties, e aí a gente vai adicionar um novo campo, uma nova coluna nessa nossa tabela. Esse novo campo ele aparece aqui embaixo. Se você clicar duas vezes nessa primeira célula aqui de cima, você pode colocar um nome, eu vou chamar de volume. Para colocar o nome, você clica aqui ó, nesse espaço em preto e você digita no teclado que ele vai aparecer. Ok? E aqui ó, na terceira linha, a gente pode dar um duplo clique para alimentar essa célula com um parâmetro. Que no caso, qual é o parâmetro que a gente vai alimentar? É o nosso volume, certo? Você escolhe aqui o volume e joga ele para a direita, para ele alimentar então aquela célula. Dá um OK. E aqui a gente poderia ainda melhorar um pouquinho mais essa nossa tabela, né? Se eu quisesse eu poderia remover essas duas colunas, eu acho que elas não chegam a ser tão interessantes. Eu posso excluir essas duas colunas. Aqui onde tem área eu posso colocar aqui área, entre parênteses metro quadrado, posso fazer isso. Aqui onde tem cola eu posso botar o nome em português, cor, né? E eu poderia botar o volume para cá também, é só clicar e arrastar o volume. Deixa, inclusive eu colocar aqui o metro cúbico, né? Botar o volume para cá de novo, apply, ok. E aí a gente já tem aqui agora uma tabela que mostra as áreas de superfície dessas cores e os respectivos volumes. Então eu sei que nessa profundidade onde a gente tem maior região de corte, uma maior elevação no corte, eu tenho um volume de 4.523 metros cúbicos de corte, certo? E assim sucessivamente. Se você quiser uma visualização mais simples, Lucas, eu não quero ficar vendo essas faixas de onde tem mais corte, onde tem menos corte, isso não é interessante para mim, eu quero só ver corte e aterro, duas faixas somente. Então você vai na sua superfície, clica com o botão direito nela, vai lá em Surface Properties, e aqui onde tem os ranges, ao invés de 8, você coloca 2, joga para baixo, certifique-se de que a sua máxima elevação aqui é 0 e a mínima daqui é 0 também, porque aí eu vou garantir que essa minha primeira linha vai mostrar tudo que eu realmente vou cortar, né? E aqui eu vou mostrar tudo que eu vou realmente aterrar, certo? E aí com isso eu posso escolher outras cores aqui. Posso botar, por exemplo, um rosa no corte, posso botar aqui um azulzinho no aterro, aí eu dou um apply, ok, automaticamente já atualiza a minha tabela, e aí eu tenho aqui ó, o meu volume total de corte, o meu volume total de aterro e as minhas áreas dentro do meu terreno
onde eu vou ter corte, onde eu vou ter aterro. É uma visualização um pouquinho mais simples, mas pelo menos eu tenho aqui a visualização dos valores totais de corte e aterro desse meu projeto. E o método de superfícies ele funciona desse jeito. Se você curtiu essa aula, não se esquece de deixar o seu like para dar aquela força. Se inscreve no canal porque eu ainda vou publicar um vídeo mostrando como fazer o cálculo de corte e aterro, só que dessa vez pelo método das seções. E não só vou explicar como funciona o método das seções, mas eu também vou explicar para você qual é a diferença entre fazer pelo método de superfícies e o método de seções. Quando é que é melhor você utilizar um método ou utilizar o outro método? E existe inclusive uma diferença nos valores gerados por um método e outro, e aí justamente a gente vai entender um pouquinho qual é a vantagem de usar uma coisa ou outra, certo? Então eu tenho certeza que você não vai querer perder esse vídeo, então se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber essa notificação. E no mais, meu muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.